Então, pessoal, continuando aqui com as correções dos exercícios do livro para todos, hoje a gente vai para o capítulo. Peraí que eu não sei o número, não. Capítulo 29, Construindo Provas, né? Então, esse capítulo aqui é interessante, né? Porque como a gente viu no outro capítulo, nem sempre é muito óbvio como fazer as provas de dedução natural, né? Então, esse capítulo aqui, ele é sobre algumas estratégias que você pode ter para construir provas de maneira mais eficiente, né? Então, você fala aqui, apresentaremos algumas regras estratégicas, né? Então, o primeiro ponto importante, né, é você sempre olhar, prestar atenção no que você quer provar, né? Então, se eu quero provar uma conclusão X, né, vamos dizer, se a conclusão seja um condicional, provavelmente a última regra que eu vá utilizar vai ser a introdução do condicional, né? Então, dependendo de qual é a conclusão que você está tentando provar, a estratégia de prova é diferente, né? Então, esse capítulo aqui, ele meio que expressa isso. Por exemplo, se eu quero provar uma conjunção, a única maneira de provar uma conjunção é provando cada um dos conjuntos, né? De modo que se eu quero provar A e B, eu tenho que fazer a prova de A, fazer a prova de B, e depois, ao provar A e provar B, eu introduzir o condicional, a conjunção, e concluir A e B. Né? Já se eu quero provar um condicional, né? Se eu quero provar se A, então B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que supor A, derivar B a partir da suposição de A, e aí eu posso introduzir o condicional se A, então B. Né? Aqui ele está dizendo isso, ó, que eu vou supor A, vou derivar B, e daí eu vou introduzir o condicional se A, então B. Se eu quero provar a negação, eu vou supor a afirmação. Né? Eu quero provar não há, eu vou supor A, mostrar que A leva a uma contradição, né? Como está aqui, eu vou supor A, mostrar que A leva a uma contradição, e daí eu posso concluir não há. Né? Aí aqui tem o caso da disjunção. Né? A disjunção é um pouquinho mais complicado porque é o seguinte: se eu quero provar A ou B, a princípio eu poderia provar A ou provar B. Né? E aí, tendo qualquer um dos dois, eu posso introduzir a disjunção para o outro. Né? Mas as provas de disjunção, geralmente, elas são mais complicadas. Tá? Então, aqui, né, trabalhando aí, né, então isso aí seria um trabalhado final para o começo. Né? Ao mesmo tempo, você também tem que trabalhar do começo para o final, vendo o que é que você tem, o que é que você pode gerar a partir do que você tem. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma conjunção, eu tenho A e B, eu posso gerar A e posso gerar B. E aqui é um ponto importante, né, do trabalhar do começo para o final, é o que fazer quando você tem uma disjunção nas premissas. Né? Quando você tem uma disjunção nas premissas, o que você pode fazer é o seguinte: você pode ver qual é a conclusão. Né? Então, vamos dizer que eu tenho A e B de premissa. Aí eu quero ver qual é a minha conclusão. É C. Né? Então, às vezes, eu posso supor a partir dessa suposição, provar C. Supor B, a partir dessa suposição, provar C. E aí, por eliminação da disjunção, concluir C. Né? O resto não é muito relevante. Né? Se eu tenho um condicional e tenho um antecedente, eu posso fazer modos pôneis. Né? Se eu tenho um condicional se A, então B, e eu quero provar B, o que eu tenho que fazer? Tentar derivar A para usar o modus ponens e derivar B, né? Então vamos pensar aqui esse argumento aqui, né? O argumento, a premissa é A e B ou A e C, e daí eu quero concluir A e B ou C. Né? Como o que eu tenho aqui é uma disjunção, né? A única coisa que eu posso fazer é supor A e B, né? E derivar isso daqui a partir a partir da suposição de A e B, que é bastante fácil, né? Eu vou, a partir da suposição de A e B, derivar A, derivar B. Né? A partir de B, eu vou derivar B ou C. E aí, fazendo a introdução da conjunção nesses dois, eu vou derivar A e B ou C. Claro, né? Isso daqui não prova A e B ou C. Agora eu vou ter que supor A e C e
derivar essa mesma coisa, mais ou menos igual à derivação. De modo que aí eu vou conseguir provar essa conclusão. Né? Então tem que pensar esse tipo de estratégia quando a gente for fazer dedução natural. Né? Aqui é exatamente o que eu fiz. Né? Supor A e B, derivar A e B ou C. Supor A e C, derivar A e B ou C. E aí, pela eliminação da disjunção, concluir A e B ou C. Então isso aqui, né? Eu acho que daquela estratégia, essa estratégia do condicional é importante, né? Sempre que eu quero provar um condicional, eu tenho que supor um antecedente e derivar o consequente. Né? Sempre que eu quero provar a negação, eu vou supor a afirmação e derivar a negação a partir de mostrar que a afirmação leva a uma contradição. Esses dois são importantes, né? O da conjunção é óbvio. E é importante essa coisa de quando você tem uma disjunção na premissa. A disjunção na premissa ela é meio estranha, né? E é bom lembrar que você deve utilizar esse tipo de regra, tá? Então, dito isso, vamos logo para os exercícios, né? Então, aqui, por exemplo, também eu posso provar que essa sentença aqui é uma tautologia, ou seja, eu tenho que derivar ela a partir de nenhuma premissa. O que eu estou querendo derivar aqui? É uma disjunção, ou é um condicional. Então, eu vou começar supondo o antecedente do condicional para tentar derivar o consequente. Mas o que eu estou querendo derivar aqui? Novamente, é outro condicional. Então, agora eu vou supor esse antecedente. Então, eu vou supor esse antecedente. Dentro dessa suposição, eu vou fazer outra suposição, que é desse antecedente. E aí, tentar derivar não há. Se eu derivar não há, a partir dessas duas suposições, eu vou poder fechar essa primeira suposição, concluindo se não B, então não há. Tá, eu vou poder fechar a primeira. Então, basicamente, isso aqui que ele vai fazer, provavelmente. Ele vai supor o primeiro antecedente, depois supor o segundo. Quando ele derivar não há, ele vai concluir se não B, então não há. E agora ele vai fechar essa primeira suposição dessa maneira aqui. Tá, vamos... né? Esse aqui é o último ponto que é importante, que é o seguinte. Às vezes você não vai conseguir mostrar, né? Em alguns casos, você não vai conseguir realmente mostrar com nenhuma das estratégias. Né? Quando você não conseguir fazer isso, você vai tentar fazer uma prova indireta. Né? IP, né? Na verdade, devia ser PI, né? Prova indireta. Que é, você vai supor a negação do que você quer mostrar. Né? Eu quero mostrar A, eu vou supor não A. E mostrar que não há leva a uma contradição. Né? Você pode pensar, isso aqui é igual à introdução da negação? Sim e não. Né? A questão aqui poderia ser uma introdução da negação, mas aí no caso, a partir de não há, eu ia gerar não há. Aí eu precisaria de uma regra de eliminação da dupla negação, que nesse sistema aqui desse livro é uma regra derivada. Né? A regra original é essa daqui da prova indireta, mas tanto faz, você poderia ter uma ou outra. Né? Se eu tivesse a eliminação da dupla negação, essa prova aqui eu faria uma introdução da negação e depois a eliminação da dupla negação. Né? Por outro lado, se eu tenho essa prova aqui, eu não preciso eliminar a dupla negação, porque ela já elimina diretamente. Certo? Então vamos lá. Toda hora eu falo vamos lá e tem alguma coisa interessante aqui, né? Prova indireta. Isso aqui é uma prova, né? Prova indireta de terceiro excluído. É uma prova um pouquinho difícil. Vamos fazer aqui. Né? Então, o que eu quero mostrar é que é A ou não há. Né? Quero mostrar. Isso aqui supostamente é uma tautologia, né? Então eu tenho que mostrar isso a partir de nenhuma premissa. Né? Então eu vou botar esse traço aqui ó, sem isso daqui para dizer que isso aqui é nenhuma premissa. Né? Então, mas essa prova aqui tem que ser uma prova indireta. Então eu vou supor que não é o caso de A ou não há. Isso aqui é uma suposição. Né? Então isso aqui é suposição. 2. Aí o que eu vou fazer, gente? A princípio aqui eu não posso fazer nada, né? Porque aqui não é nem que eu tenho uma adjunção, eu tenho uma negação de adjunção. Então o máximo que eu posso fazer aqui é outra suposição. Então aqui eu estou duas suposições, né? Agora perceba, se eu tenho A ou não há.
né? Por 2, introdução do ou. Mas aí agora eu tenho A ou não A no 3 e tem um não é o caso de A ou não A no 4. Então eu tenho uma contradição. Não lembro como é que ele chama essa regra. Ele chama essa regra, eu acho tão estranho, ele chama de eliminação da negação, né? Eliminação da negação. Beleza. Então, se eu supus A e cheguei a uma contradição, eu posso fechar essa segunda suposição e concluir não há. Perceba que pode não parecer. Então, aqui é de 2 a 4. Introdução do não, né? Pode não parecer, mas aqui eu avancei, né? Por quê? Porque aqui eu tinha A, mas eu tinha A dentro de duas suposições. Agora eu tenho não A, mas dentro de uma suposição só. Então eu estou mais perto de fechar tudo, né? Então vamos lá. Vou descer aqui um pouquinho. Aí eu tenho não A aqui. Mas olha, se eu tenho um não A, por introdução da disjunção, eu tenho A ou não A. Né? 5, introdução da disjunção. Mas aí agora eu tenho A ou não A em 6 e tenho, não é o caso de A ou não A em 1. Então aqui novamente, eu posso chamar uma contradição. Então aqui é 1, 5, eliminação do não. Beleza. Então aqui eu supus, não é o caso de A ou não A, e cheguei a uma contradição. Então aqui eu vou fazer prova indireta. A ou não A. Então aqui é 1 a 7, prova indireta. Então isso aqui é a prova do terceiro excluído. Tá? Deixa eu dar aqui uma... Essa aqui é a prova do terceiro excluído. Vamos ver como foi que ele fez. Deve ter sido a mesma coisa que eu fiz, né? Então, ó, A ou não A, supõe A ou não A, eliminação do não, concluiu não A, é exatamente a mesma prova. Né? Então, essa é exatamente a mesma prova, porque essa é a prova desse sistema. Tá? Então, agora vamos para os exercícios. Use as estratégias para encontrar provas para cada um desses 8 argumentos. Né? Deixa eu dar só um pouquinho de zoom aqui. Pronto. 1. Eu quero provar aqui se A, então B e C, a partir de se A, então B e se A, então C. Então, vamos lá. Aqui, eu começo minha prova com duas premissas, correto? Quais são as minhas premissas? A, então B, isso aqui é uma premissa. E 2, A, então C, isso aqui é uma premissa. E aí, o que eu quero provar? Quero provar um condicional. Olha só. Então, o que eu vou fazer? Vou supor o antecedente e derivar o consequente. Qual é o antecedente daquele condicional? É o A. Então, aqui eu vou... Estou tentando ser organizado nessas provas, mas minha habilidade não ajuda muito. Né? Então, isso aqui é a suposição. No 3 eu tenho A e no 1 eu tenho CA, então B. Então, vou usar aqui o modus ponens, né? Eliminação do condicional, concluir B. Da mesma forma, no 3 eu tenho um A e no 2 eu tenho um CA, então C. Então, eu vou usar o modus ponens aqui e concluir C. Deixa eu só colocar aqui 1, 3, eliminação e 2, 3, eliminação do condicional. Né? Então, agora eu tenho B e C. Então, eu posso escrever aqui B e C. 4, 5, introdução do I. Então, eu supus A, concluí B e C. Então, eu posso introduzir o condicional aqui, se A, então, B e C. Então, aqui é 3 até o 6, introdução do condicional. E era isso que eu queria provar. Então, está aprovado. Né? Vamos para o 2. Vou até tentar manter aqui esses números. Não sei se quantos passos vai ter essa prova, mas qualquer coisa eu apago. Então eu quero provar se A, então, se B, então C,
a partir de uma premissa só. Então, vou ter uma premissa só, que é A e B implica C. Agora, o que eu quero provar, gente? É um condicional. Então, eu vou supor o antecedente e tentar derivar o consequente. Mas o que eu quero derivar agora, gente? É um condicional. Então, eu vou supor o antecedente e tentar derivar o consequente. Então, aqui eu estou trabalhando dentro de duas suposições. Então, se nessa segunda suposição aqui, suposição de que B, eu consegui gerar C, aí eu vou fechar para se B, então C. Aí como eu tinha suposto A, vai ficar se A, então se B, então C. Então, veja só, aqui é bastante simples, né? Perceba, aqui eu tenho se A e B, então C. Eu tenho A e eu tenho B. Então, eu posso simplesmente aqui fazer A e B. Então, aqui é 2, 3, introdução do I. Então, agora 1 e 4, vou fazer modus ponens, gera o C. Então, aqui é 1 e 4, eliminação condicional. Então, eu supus B, gerei C. Então, aqui eu já posso apagar aqui, ó. Então, fica se B, então C. É 3, 5, introdução do condicional. Mas perceba, eu supus A e concluí se B, então C. Então, eu posso introduzir o condicional aqui de novo. A, então B, então C. Então, esse aqui é de 2 a 6, introdução do condicional. E era isso que eu queria provar. Então, essa é a prova. Vamos continuar. 3. Vamos lá. Vou manter aqui. Apagar isso aqui. Opa. Tá, o que eu quero provar? Quero provar se A, então B. Não, se A, então B. Então, se A, então C. A partir de uma premissa que é A, então B, então C. Então, o que eu quero provar, gente, é um condicional. Então, vou supor o antecedente. Qual é o antecedente? A, então B. E agora eu tenho que derivar o consequente. Mas o consequente é o que, gente? É um condicional. Então, eu vou supor o antecedente. E aqui o antecedente é A. Então, perceba. A partir de A, de 1 em 3, eu tiro que B implica C. 1, 3, eliminação do condicional. A partir de 2 e 3, eu tiro B. 2 e 3, eliminação do condicional. Só que a partir de 4 e 5, eu tiro C. 4 e 5, eliminação do condicional. Então, agora, eu supus A e concluí C. Então, eu posso concluir aqui A implica C. Então, aqui é 3, 6, introdução do condicional. Mas agora eu supus se A, então B, e concluí se A, então C. Então eu posso introduzir o condicional. Se A, então B, implica se A, então C. Então aqui é 1, 7, introdução do condicional. E era isso que eu queria provar. Então está provado. Vamos para o próximo. Um pouquinho de calor aqui. Tá. Então agora eu quero provar A ou B e A ou C. Olha, aqui já mudou um pouquinho, aqui não é um condicional. A ou B e A ou C. E eu quero provar isso a partir de uma única premissa, que é A ou B e C. Opa. A ou B. Quero provar isso aqui a partir de A ou B e C. Então, A ou B e A ou C. Certo.
Aqui, a princípio, por ser um condicional, por ser uma conjunção, eu tenho que derivar cada um dos conjuntos separadamente, né? Certo. Estou pensando aqui se vale a pena, ó, se eu derivo cada um dos conjuntos separadamente, ou se já vale a pena eu eliminar a disjunção para para os dois conjuntos, para a conjunção completa, entendeu? Vamos tentar fazer isso já direto, né? Então eu tenho essa conjunção aqui, eu vou supor um dos disjuntos, tentar derivar a conclusão, supor o outro disjunto e tentar derivar a conclusão, né? Se eu tenho A, gente, eu tenho A ou B, né? Então eu supus o primeiro disjunto, que era A, né? Então aqui é 2, introdução do O. Mas se eu tenho A, eu tenho A ou C. Mesma coisa, 2, introdução do O. Mas se eu tenho A ou B e eu tenho A ou C, eu tenho A ou B e A ou C, né? 3, 4, introdução do I. Beleza. Né? Então, consegui já, supus um dos disjuntos e cheguei à conclusão. Vou supor agora o outro disjunto e chegar à mesma conclusão. E aí, utilizando a eliminação da disjunção, eu posso derivar a conclusão. Então, como é que é o outro disjunto? É B e C. Se eu tenho B e C, eu tenho B. Mas se eu tenho B, eu tenho A ou B. Né? Aqui, por questão de velocidade, eu vou dizer quais regras eu estou usando, mas não vou escrever, tá? Se eu tenho B e C, eu tenho B por eliminação da conjunção. Mas se eu tenho B, eu tenho A ou B pela introdução da disjunção. Mas do mesmo jeito, se eu tenho B e C, eu tenho C por eliminação da conjunção. Mas se eu tenho C, eu tenho A ou C pela introdução da disjunção. Então, daí, se eu tenho A ou B ou A ou C, eu tenho A ou B e A ou C. Né? Então, aqui eu supus eu tinha isso aqui como premissa, né? A ou B e C. Supus A, derivei a conclusão. Supus B e C, derivei a conclusão. Então, eu posso aqui eliminar a disjunção e repetir. Essa aqui é a conclusão, só que agora, perceba que essa conclusão aqui no 12, ela está fora de ambas as suposições, né? Ela segue da premissa. Né? E esse aqui é a prova. Qual é essa, gente? É a 4, né? Vamos para 5. Tá, então eu vou não escrever as justificações, tá? Eu vou só dizer para vocês, por questão de velocidade. Vamos para o 5. Então, o 5 eu quero derivar A e B ou C. Aqui é a derivação contrária, né? Perceba, quando eu consigo derivar A ou B e C de A e B ou A e C e consigo derivar A ao... não, aqui é diferente, né? Que aqui é ou, né? E aqui é I. Aqui é I, aqui é ou. Aqui é ou, aqui é I, né? Então são derivações diferentes. Tá, vamos lá. Então, 5, eu quero derivar A e B. A e B ou C a partir de A e B ou A e C. Então, minha premissa aqui no caso é A e B ou A e C. Isso aqui é minha premissa, né? E aí eu quero derivar A e B ou C. Novamente,
Aqui, a princípio, isso daqui é uma conjunção. Então, eu teria que derivar cada um dos conjuntos. Mas como minha premissa é uma disjunção, eu já vou derivar da disjunção diretamente à conclusão, né, de cada um dos disjuntos, né? Então, se eu tenho A e B, então vamos supor o primeiro disjunto, né, que no caso é A e B, né? Se eu tenho A e B, gente, eu tenho A por eliminação da conjunção, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho A e B, eu tenho B por eliminação da conjunção. Mas se eu tenho B, eu tenho B ou C por introdução da disjunção. Então, eu tenho um A e tenho B ou C. Daí eu tenho A e B ou C, né? Que era isso que eu queria derivar. Então, isso aqui foi a derivação a partir do primeiro disjunto. Vou fazer aqui do lado, ó. Então, aqui é o 7. Vou fazer o segundo disjunto aqui, qual é? A e C. Aqui a prova é mais ou menos igual, né? Se eu tenho A e C, eu tenho A, né? Por eliminação da conjunção. Se eu tenho A e C, eu tenho C, por eliminação da conjunção. Se eu tenho C, eu tenho B ou C, por introdução da disjunção, né? E agora eu tenho A e tenho B ou C. De modo que eu tenho A e B ou C, né? Então aqui eu tinha minha premissa é um disjunto, uma disjunção. Eu supus o primeiro disjunto, derivei a conclusão. Supus o segundo disjunto, derivei a conclusão. Então agora aqui eu vou escrever fora de qualquer suposição a conclusão. Ela se segue de qualquer um dos disjuntos, certo? Então vamos para 6. Eu quero derivar C ou D de duas premissas, que são A ou B. Não, três premissas. A ou B, A implica C, B implica D. Aqui, né, a princípio, ele é válido, né? Porque perceba, eu sei que A ou B é verdadeiro. Se A for verdadeiro, C é verdadeiro. Se B for verdadeiro, D é verdadeiro. Logo, C ou D é verdadeiro. Mas vamos mostrar, né? Então, eu tenho três premissas, né? 1, 2, 3. Quais são as premissas? A ou B, A implica C e B implica D. O que é que eu vou fazer, gente? Né? Como uma das minhas premissas aqui é uma disjunção, eu vou supor cada um dos disjuntos e mostrar que a partir de qualquer um dos dois disjuntos eu consigo derivar C ou D. Vamos lá, vamos supor o primeiro disjunto é A. O meu primeiro disjunto é A. Ora, se eu tenho um A em 4 e eu tenho um CA, então C em 2, eu tenho C. Né? Modus ponens no 4, 2. Modus ponens no 4, 2. Mas se eu tenho C, eu tenho C ou D. Introdução da junção. Pronto. Essa é a conclusão. Né? Mas não basta isso, não tem que derivar a mesma conclusão a partir do outro disjunto, que é B. B. Se eu tenho B, então olha só, 7 e 3. Se eu tenho B e tenho se B, então D, eu tenho D. Mas se eu tenho D, eu tenho C ou D. Né? Então, aqui eu tinha um disjunto em 1. Eu supus cada um dos... Ou tinha uma disjunção em 1, eu supus cada um dos disjuntos, né? 4 e em 7, e derivei a conclusão. Daí, eu posso escrever, por eliminação da disjunção, escrever a conclusão aqui. Essa aqui é a prova. Certo? Vamos para 7. Eu quero. Isso aqui é uma das direções do De Morgan, né? A gente vai ver aí no próximo capítulo as regras de De Morgan. Isso aqui são 7 e 8, são duas direções de De Morgan. A gente vai fazer aqui agora, tá? Então eu quero
concluí que não é o caso de A e B a partir da premissa não A ou não B. Isso aqui também, né, intuitivamente é válido, porque perceba, se eu sei que um dos dois, A ou B, é falso, não é o caso de A e B serem ambos verdadeiros, né? Então isso aqui é o quê? É uma negação, né, gente? Então como é que eu vou proceder? Vou supor a afirmação, derivar a contradição e aí introduzir a negação. Então, qual é a afirmação relativa a essa negação aqui? É A e B. A e B. Eu tenho que mostrar que isso aqui leva a uma contradição, né? Se eu tenho A e B, certo, então como é que eu vou ter que fazer aqui? Eu quero mostrar que isso aqui leva a contradição. Aí eu vou supor cada um, né? Minha outra premissa é uma disjunção, então eu não tenho o que fazer, a não ser supor cada um dos disjuntos e mostrar que vai levar a uma contradição, né? Então eu supus não A primeiro disjunto, mas se eu tenho A e B, eu tenho A, né? Por eliminação da conjunção. Mas se eu tenho não A e tenho A, contradição. Então agora vamos supor o outro disjunto, né? O outro disjunto aqui é P. Ou não B. Mas se eu tenho A e B em 2, né? Perceba que a minha suposição A e B ela é anterior, por isso que eu estou importando para cá, né? Para dentro, para uma suposição com mais suposições. Eu não poderia fazer o contrário. Se eu tenho A e B em 2, eu tenho B. Mas aqui eu tenho B e tenho não B. Então aqui eu posso introduzir contradição. Então perceba, eu tinha uma disjunção. Eu mostrei aqui que ambos os disjuntos levam a contradição, né? Então aqui eu posso escrever, né, ainda em duas, né? Porque ainda tô nessa suposição aqui, ó, né? Nessa suposição aqui eu posso escrever uma contradição. Então eu supus A e B, derivei uma contradição. Daí, por introdução da negação, eu posso escrever não A e B. Certo? Essa aqui é a prova. Vamos para o 8. Oh, achando que o 8 também é no De Morgan, né? Que ali é um condicional, né? Certo. Então perceba que eu quero provar não é um condicional, é a negação de um condicional, tá? Então eu não vou supor um antecedente para provar o consequente, aí eu provaria o condicional, né? E não a negação do condicional. Tá? Deixa eu colocar aqui primeiro minha premissa, né? Aí aqui, como eu quero provar uma negação, eu vou supor o que está sendo afirmado, que no caso é se A, então B, e mostrar que isso daqui leva a contradição. E aqui é muito simples, né? Se no 1 eu tenho A e no B, se eu tenho A e no B, eu tenho A, por eliminação da conjunção. Mas aqui o modus ponens 2 e 3, eu tenho B. Mas se eu tenho A e não B, eu tenho não B. Olha, eu tenho B e não B. Logo, eu tenho contradição. Então, eu supus se A, então B deriva a contradição. Concluo que não é o caso de se A, então B. Isso aqui é a prova. Certo?